Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais uma atividade de Doutrina e Passe. Nesse primeiro momento, o Jason vai expor para nós o capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai. Num segundo momento, nós temos os passes. Para quem está em casa e não pode se fazer presente para receber o passe, se está se sentindo com muita dificuldade, passando por um momento mais difícil, pode separar um recipiente com água filtrada ou fervida, e a espiritualidade superior, no decorrer da atividade, vendo em nós a vontade, né, pela busca de novos caminhos, de novas respostas, fluidifica a água, né, com os valores necessários para nos encorajar nessa nova empreitada que a gente mesmo se impõe. A quem está aqui, procurem se recolher, procurem se desligar dos problemas, do dia a dia, né, se concentrem o máximo possível no que vai ser dito, procurem se enquadrar, para tirar o melhor proveito da tarde de hoje, tá bem? Convido a todos, então, a fazerem as suas preces ou a me acompanhar numa prece. Senhor, vivemos a nossa jornada da vida imersos nas rotinas, nos problemas do dia a dia, correndo, preocupados, muitas vezes de forma exagerada, e não temos o tempo e a dedicação necessária para pensar sobre tudo, sobre o sentido da vida, refletindo sobre nós mesmos, o que estamos fazendo aqui, qual o propósito e o objetivo de tudo, nos deixamos levar de roldão. Ajuda-nos, aqueles de nós que efetivamente estamos dispostos a nos transformar, ajuda-nos a nos enxergar com a maior verdade possível, com toda a honestidade do nosso coração, encontrando em nós o que tem de mais difícil, aquilo que precisa ser mexido, para que a gente, nos enxergando em verdade, consiga se transformar, acalmar o nosso coração, encontrar paz e ouvir a tua voz. Que assim seja, uma boa atividade a todos. Boa tarde, pessoal. O capítulo é esse, Há muitas moradas na casa de meu pai. Foi uma frase dita por Jesus. Eu já vou ler a passagem, que é curta, para que a gente possa comentar. Diz assim, é Jesus falando já. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Eu vou detalhar para que a gente consiga entender o que está sendo dito, mas antes, o contexto dessa frase, dessa conversa, é Jesus falando com os apóstolos, explicando para eles o que aconteceria em seguida, que ele seria preso e crucificado. E quando ele começa a falar isso,
os apóstolos começam a ficar com o coração apertado, cheios de angústia, cheios de medo, pelo que aconteceria. O que fariam eles sem Jesus? Então, percebendo a reação deles, ele diz: não se turbe o vosso coração. Não fiquem tão preocupados, tão angustiados, não fiquem assim. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, o que é acreditar em alguém? Não é uma questão de repetir com palavras, como normalmente a gente tem feito ao longo dos séculos. Inclusive, na direção de Deus, a gente diz que acredita, se coloca numa posição de fé, muitas vezes lá dentro escondendo um sentimento de nós mesmos, de troca, de barganha, porque a gente acredita que se a gente disser isso, se a gente reforçar esse pensamento para nós mesmos que nós acreditamos, então Deus vai nos proteger mais, vai cuidar melhor de nós. Não vai nos punir. Só que essa foi uma ideia errada que foi nos passada ao longo dos séculos pelas religiões que queriam nos impor a ideia de medo e usavam da figura de Deus para passar esse medo. E aí, se colocando como representantes de Deus, e nós com medo, poderiam nos manipular. Mas não é a verdade. Na verdade, a relação de crença, ela vem com a compreensão. Como qualquer coisa na vida. A gente, desde as coisas mais simples, a gente sabe que se nós comermos alguma coisa, o nosso organismo vai ser capaz de processar aquilo e a gente vai ficar bem, porque nós já comemos muitas vezes aquela mesma coisa. Então a gente entende. A gente já está convencido de que funciona daquela maneira. Se para as coisas mais simples funciona assim, para as coisas mais complexas também. Para as coisas objetivas funciona assim, para as coisas subjetivas também. A gente precisa ir entendendo a vida. E entendendo a vida, porque ela tem leis e mecanismos imutáveis, não é algo instável, que ora se comporta de uma maneira e ora se comporta do outro. Quando a gente percebe dessa maneira, para nós parece que está acontecendo essa oscilação, é por causa da nossa dificuldade de entender o mecanismo, a base. Quando a gente consegue entender o mecanismo que está por trás, a gente consegue ver a harmonia, os padrões que estão por trás dessa lei que estrutura tudo. Desde a parte material, do funcionamento material, até as leis espirituais e morais que regem as nossas consciências dentro do nosso próprio processo de formação e que nos levam a ter determinados momentos de conflito, de crise, de culpa, outros momentos de euforia, até que a gente consiga se conhecer e conhecer a própria vida. Então, quando ele está falando isso para os apóstolos, ele está estimulando eles para que eles se esforcem nesse trabalho de crença, de construir valores que eles possam verdadeiramente acreditar. É claro que, como Jesus sempre fazia, seus ensinamentos ele sabia que ficariam para as gerações futuras. Então, embora, estando falando para os apóstolos, ele sabia que nós estaríamos lendo isso aqui. E que isso seria lido por muitas e muitas pessoas ao longo dos séculos. Então, isso aqui é uma orientação extremamente válida para nós. Quando a gente está dentro de uma sociedade, por exemplo, como a gente está hoje, em que os valores morais são cada vez mais deixados de lado, são cada vez mais menosprezados, se estimula o materialismo, o consumismo e o erotismo. Tenta-se abandonar a figura de Jesus como se isso fosse possível, sem que houvessem consequências na nossa própria estruturação, no nosso próprio equilíbrio.
E aí a gente começa a ficar conturbado, angustiado, olhando para nós mesmos, para nossas trajetórias, para as nossas culpas, encarnados e desencarnados. A gente não se vê com muita possibilidade de transformação. A gente ainda precisa de alguém que nos ajude. E a figura de Jesus sempre brilha nesse sentido. Se nós nos afastamos emocionalmente dos valores que ele ensinou, por isso ele diz: crede em mim, nós ficamos como a deriva no mar, sem ter para onde remar, sem ter ferramenta, sem ter estrutura que nos sustente. Mesmo quando a gente parece que está amparado pela matéria, que a nossa vida está mais ou menos bem, materialmente falando, a gente não está com nenhuma doença, a gente tem dinheiro, a gente consegue comprar, consumir, passear. Qualquer susto, qualquer falta nesse sentido, nos abala. A gente precisa daquilo. Mas aquilo é material. E pela própria definição da matéria, é transitório. Passa, se desagrega, as pessoas morrem, as situações mudam, a saúde se vai. E se a gente não tiver uma estrutura moral profunda, de sustentação para passar pelos dias e pelos momentos difíceis da vida, a gente fica à deriva. A gente se sente perdido. Era disso que ele falava. Continua ele dizendo: há muitas moradas na casa de meu pai. Isso é o que mostra que eu não estou fazendo uma interpretação minha própria aqui dessa frase anterior. Por que ele falaria dessas muitas casas, muitas moradas na casa do meu pai? Então, uma referência, que é o título do capítulo, aos diversos degraus evolutivos pelos quais o espírito passa à medida que vive. A gente vive experiências e as experiências nos transformam. Tem que a gente se ter conta. Um pouquinho que seja, a gente aprendeu, a gente está vendo a coisa de uma outra maneira. E por mais teimosos que a gente possa ser, a vida continua trazendo experiência, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente poderia aprender mais rápido, com mais dedicação, com mais esforço, com mais flexibilidade, com mais humildade. Mas eu quero dizer que mesmo nas situações mais endurecidas, a vida tem recursos para nos ensinar. E a gente vai galgando, mais rápido ou mais lentamente, com mais esforço, mais dedicação, ou de uma forma mais preguiçosa e mais displicente, degraus evolutivos. E à medida que a gente vai galgando esses degraus evolutivos, a nossa relação de compreensão da vida e de nós mesmos muda. Esses ensinamentos de Jesus, que hoje a doutrina espírita decodifica, nos ajuda a entender de uma forma mais objetiva e mais direta, que a gente consegue fazer uma relação prática nas nossas vidas, também vão entrando e a gente vai vendo de outra maneira. Se assim não fosse, ou seja, se não houvessem esses múltiplos degraus, qual seria a opção? A opção seria assim: bom, a gente nasce, a gente tem uma tentativa, e se a gente morrer, a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Esse tipo de crença estava na base social, religiosa, do povo hebreu para quem ele está falando. E ele está dizendo: se assim não fosse, eu já teria dito para vocês. Se não fosse um processo evolutivo, eu já teria avisado. Pois me vou para vos preparar o lugar. Que lugar? Várias vezes ele fala disso em diversos momentos, ele fala do reino dos céus. Também nos foi ensinado que isso era um lugar circunscrito. Como se fosse um lugar físico, a gente chegava a imaginar o céu
com grama, com árvores, com flores, com coisas bonitas, mas coisas materiais. E na verdade ele ensinou que o reino dos céus é dentro da criatura. Ele mesmo foi o maior exemplo disso, encarnado aqui, no meio do sofrimento, da dificuldade, dos problemas, ele era o reino de Deus na sua própria essência. Ele vivia feliz, ele gostava da convivência dos apóstolos, da convivência das pessoas. Não era um peso para ele. Ele não se sentia pressionado. Muitas vezes formam esse contexto, né? O próprio cinema, de que Jesus ele estava o tempo inteiro preocupado com o dia que chegaria a crucificação. E a gente vê os espíritos superiores psicografando através dos médiuns sérios, como o Chico Xavier e o Divaldo Pereira Franco, e a gente vê que não era nada disso. Tem um espírito que psicografa pelo Divaldo Pereira Franco, que se chama Amélia Rodrigues, e ela é apaixonada pelas histórias de Jesus. Então ela se aprofundou muito, e ela conta em detalhes. Reconta em detalhes as histórias essas que a gente pega sinteticamente na Bíblia. E lá a gente consegue ver isso com muita clareza. Jesus era feliz no meio de nós. Fomos nós que o expulsamos por não compreendê-lo. E ainda hoje, muitas vezes o expulsamos. No sentido de que ainda preferimos as nossas ideias, as nossas opiniões pessoais, em vez de tentar entender o que ele ensinava, em vez de aderir profundamente aos seus ensinamentos. E por isso nós sofremos, porque é uma lei de ação e reação. E assim a gente aprende. Sim, claro, a gente sempre aprende. Mas ele veio para acelerar o processo. Quando ele dizia, eu sou o caminho da verdade e da vida, todo aquele que crê em mim viverá, ele está falando disso. Ele não está falando de uma promessa de que eu vou cumprir um ritual e quando eu morrer eu vou para o céu. Ele está falando da vida em abundância, da felicidade que vive dentro da criatura, porque ela já não tem mais medos, ela não tem mais conflitos. Ela vai superando cada dificuldade, cada problema. E vai sendo cada vez mais estável e mais feliz. Ela não busca por uma serenidade externa, por uma falta de problemas. Ela adquire a capacidade de enfrentar qualquer problema e tirar deles as mais profundas lições. Ela não reclama, ela não transfere, ela não culpa. E era isso que ele veio construir. Foi o que nós falamos lá no primeiro capítulo, quando ele diz que não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la. Então ele disse, se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Que foi o que eu acabei de ler. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, essa frase, ela foi interpretada e ainda hoje ela dá margens a interpretações dúbias por parte de alguns que acreditam se baseiam na frase justamente para acreditar que Jesus reencarnaria novamente. E que seria assim que ele estaria de novo no meio de nós, reencarnado num novo corpo. Mas isso não é assim. Quando ele fala que vai preparar o lugar, ele que é o governador do planeta, que coordena como as coisas acontecem aqui, ele não pode, claro, interferir nos livre-arbítrios, e por isso o desequilíbrio que a gente vê é fruto do nosso livre-arbítrio, mas da parte dele, dos espíritos superiores que trabalham com ele, eles enviam tudo de melhor para que a gente possa aprender essas coisas todas e escolher um novo rumo na nossa vida. Quando isso tiver acontecido em nós estaremos no mesmo lugar que ele. Nós estaremos
em relação mais direta e constante com Ele. Porque vai ser uma conquista nossa. É o mesmo fenômeno de sintonia que a gente fala tanto, que existe explicado na doutrina espírita, é o que determina os espíritos que andam conosco. Se fala tanto em obsessão, e se entende erradamente que isso é um espírito malvado que está incomodando o coitado do encarnado. Mas não é assim. É uma relação muito recíproca. A gente nutre valores, tem coisas que a gente gosta, tem maneiras de ser. E os espíritos que convivem conosco têm as mesmas tendências e as mesmas características. Mesmo muitas vezes não gostando de nós, mesmo muitas vezes nos detestando, mas as mesmas raivas, os mesmos desequilíbrios que nós nutrimos, eles também nutrem, e por isso a gente entra numa mesma faixa de frequência. Não é uma questão de simpatizar, de ir com a cara, é uma questão de características profundas. Olhem como é assim, às vezes a gente não gosta de alguém, mas se a gente for olhar, aquela pessoa de quem a gente não gosta, ela é muito parecida. Para nós é difícil admitir isso, mas alguém que olhe de fora consegue perceber com bastante facilidade. Então é disso que eu estou falando. Então, essa relação de sintonia, ela vale sempre. As pessoas frequentemente, quando estão com dificuldades e querem transferir as responsabilidades das suas escolhas, elas revoltadas dizem, mas não existe Deus? Mas não existe anjo da guarda? Não existe quem possa me ajudar? E a resposta da doutrina espírita é que sim, eles existem. E eles trabalham muito. E já trabalhavam antes mesmo de tu cometeres os erros que agora te angustiam. Tentando evitar que tu os fizesse. Para que tu não viesse a aprender pelo sofrimento. Mas tu escolheu ignorar. Agora, tu está colhendo as consequências. E eles continuam trabalhando. Só que da mesma maneira que eles trabalhavam antes, o trabalho deles não é para simplesmente te tirar do problema. É para que tu aprenda. Para que tu construa algo em ti que seja teu e fique contigo para sempre. E aí, sendo uma conquista pessoal, ela te coloca em relação, em sintonia com espíritos mais equilibrados, com situações mais equilibradas. E no ápice desse processo, a gente chega cada vez mais perto de Jesus e de compreender a Deus, que é o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tu vai se compreendendo a vida, através da relação com os demais, aprendendo nessa relação a amar, a compreender, a tolerar, e assim cada vez mais compreendendo a vida, compreende o seu autor, que é Deus. Então as coisas são, na verdade, bastante simples. A gente cria fórmulas, cria rituais externos, mas na verdade é uma questão do ser para consigo. Das lutas que vai fazer, das determinações que vai tomar, em relação a mexer no que já percebe que está errado. A descobrir a vida, se comparar com ela, e aí vai descobrindo novos problemas, novas dificuldades e vai mexendo. Sem questão de ser pecado, não é porque vai ser punido, mas porque ele quer ser mais equilibrado. Porque a gente vai aprendendo sofrimentos nos quais a gente foi se enredando ao longo das vidas. Quantos espíritos desencarnados, inseguros ficam por que vão reencarnar e conhecendo essas tendências, temem. Será que eu vou conseguir nessa nova encarnação não me deixar levar por aquilo que foi a causa
dos meus erros, dos meus arrependimentos, das minhas frustrações na vida anterior? Aquilo que me afastou do equilíbrio da prática do bem? Será? Será que eu vou encontrar alguma circunstância que me desperte? Muitas vezes eles vêm e nos cobram, sabe? Eles nos cobram. A gente que trabalha aqui numa atividade espírita, nos atacam, nos agridem, e às vezes por trás dessa agressão está justamente esse medo. Porque quando eles não conseguem ver no nosso comportamento segurança, eles não se sentem seguros que vai ter alguém aqui para orientar, para amparar. E a forma, muitas vezes, de lidar com isso é essa. A forma de manifestar a insegurança é a agressão. Essa responsabilidade, é claro, ela não é só de alguém que se põe a trabalhar numa atividade espírita. Ela é uma responsabilidade de todo mundo, porque cada um de nós contribui positivo ou negativamente, não existem neutros. A gente pode achar, não, eu tô lá, tô quietinho, não falo com ninguém, não faço mal para ninguém, tô lá isolado, que isso. Só que essa postura isolada, ela já ocasiona por si mesmo um mal. Porque uma vez que tem alguém que precisa de orientação, que está desestruturado, que está desequilibrado, e eu que me julgo mais equilibrado, estou isolado, essa pessoa está por conta própria. E isso quebra os vínculos de fraternidade. Então, nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, e que pelos nossos esforços, maiores ou menores, vamos compreendendo mais a doutrina espírita, o objetivo da vida, que a gente abandone a posição de coxos e estropiados. Porque às vezes nós nos colocamos nessa posição. A gente está sempre pedindo, sempre querendo que Deus nos mande, que os espíritos melhorem isso, melhorem aquilo. Mesmo quando as pessoas adquirem o hábito de fazer oração, a oração ela sempre acha alguma coisa nova para pedir. A gente precisa entender que nós somos participantes dentro do nosso processo evolutivo, dentro da nossa vida. Que a gente determina, a gente escolhe, isso é o livre-arbítrio. A gente direciona. Não adianta eu pedir para Deus que me dê paz, que me dê isso e aquilo, mas vamos pegar a paz como exemplo, e depois eu tomo atitudes que vão gerar problemas, que vão me gerar culpas, aflições. Então, se eu entendi isso, eu tenho que abandonar o comportamento. Porque quando eu pedir para Deus que Ele me ajude para que eu tenha paz, e Ele vem avaliar minha situação, Ele encontre alguém atuante. Alguém que merece algum auxílio. E olhem o que eu estou falando, é um auxílio para aparar alguma aresta. E assim a gente vai galgando os múltiplos estágios pelo nosso esforço, pela nossa determinação, para a gente poder conquistar a felicidade que nos foi reservada, mas que cabe a cada um a escolha do tempo e do como atingi-la. Então tá, pessoal, nos despedimos do pessoal de casa. Até a nossa próxima atividade. Já podem consumir a água que separaram para fluidificar.